Minha gente, vem comigo para a aula 1 de Geografia, que é uma aula super diferente, hein? Olha só, abre seu grupo 7 aí no capítulo de Geografia e nós vamos falar sobre relevo e o clima. Pode abrir na página 188. Então, vamos olhar aqui, ó, atividade 25, da página 188. Vamos ver aqui o que é relevo. Vamos fazer essa leitura? Ó. Quando observamos a paisagem do planeta, notamos diferentes formas na superfície terrestre, que denominamos relevo. Essas formas de relevo são geradas pela ação de força interna e externa, chamados de agentes de relevo. Os agentes internos são os vulcões, os movimentos tectônicos e os abalos sísmicos, que agem de dentro para fora da Terra. Então, vamos grifar aqui as partes mais importantes. Ó. Quando observamos as paisagens do planeta, notamos diferentes formas na superfície terrestre que denominamos relevo. Essas formas de relevo são geradas pela ação de forças internas. Opa, foi muito aqui. Formas de relevo são geradas pela ação de forças internas e externas, chamados de agentes de relevo. Agentes internos são os vulcões, movimentos tectônicos e os abalos sísmicos, que agem de dentro para fora da Terra. Então, vamos lá, pessoal. Vamos entender o que é isso, né? Tudo que nós podemos observar, né? Tudo que a gente olha aí na nossa paisagem, no dia a dia, tudo que a gente vê, né? Nós chamamos o quê? De relevo. Então, o relevo é toda a paisagem que a gente observa aí no nosso dia a dia. O relevo, ele pode ser o quê? Ele pode ser mais alto, ele pode ser mais baixo, ele pode ser aí diferente, tá? E esse relevo, o que acontece, né? Como que ele é formado? Como que acontece o relevo? O relevo, ele é formado por diferentes formas e um conjunto de duas forças que nós estamos vendo primeiro aqui, ó. O primeiro agente, né, que forma o relevo, nós chamamos de agente interno, tá? O que é esse agente interno? Então, vamos pensar. Na crosta terrestre, ela é construída por placas litosféricas, tá? Então, o que acontece com essas placas aí? Essas placas litosféricas, essas placas litosféricas, elas se movimentam, tá? E esses movimentos tectônicos, que eles chamam, ele vai criando e moldando o relevo que a gente vê aí no nosso dia a dia. Então, ele vai criando grandes montanhas, ou vai criando montanhas menores. Isso nós vamos ver detalhado mais à frente aí da nossa teoria, tá? E os abalos sísmicos, o que eles fazem, né? Eles vão ocasionando alguns tremores nessas placas tectônicas que nós temos aí na nossa litosfera. Então, quando acontecem esses tremores, então nós chamamos o quê? De terremoto, de maremoto, né? Nós temos lá os vulcões também, que são fenômenos que vão acontecendo aí através dos agentes internos, e todos esses recursos aí,
São através deles que vai se formando aí os relevos, tá? E uma coisa que é muito interessante também de vocês saberem, que a partir do momento, né, que se forma um relevo através desses processos aí das forças, né, dos agentes internos ou externos, eles não são assim, vão ficar do mesmo jeito. Eles podem aí ser transformados novamente. Então, eles não vão ser sempre do mesmo formato, tá? Então, é através desses agentes aí que a gente chega até os relevos que nas paisagens que nós vamos observando aí no nosso dia a dia. Quando eu falo, eu imagino que na cabecinha de vocês pode ficar às vezes uma coisa muito abstrata, né? De imaginar como que é isso, mas a gente tem que pensar assim, ó. Quando nós pensamos na crosta terrestre, né, na Terra, a gente tem que lembrar que o quê? Que ela é formada por placas, tá? Vamos imaginar a Terra que é formada assim por algumas placas. E essas placas, de acordo com os agentes, né, internos que tem aí, essas placas elas vão como se fosse se movimentando, tá? E quando acontece essa movimentação, então vai formando aí a paisagem que nós observamos aí no nosso dia a dia. Opa! Desculpa, galerinha. Às vezes de uma forma mais elevada ou menos. Então, o que eu quero que agora, lógico, essa questão dos agentes internos, tá? Dessa movimentação, então tudo isso vocês vão ver mais detalhado bem lá na frente. Agora a gente está tendo um breve conhecimento, mas o que eu quero assim que vocês realmente fixem, né? Nessa questão mesmo do relevo, né? Que o relevo ele é um conjunto assim de desnivelamento, né? Da superfície terrestre. Então a gente pode encontrar uma superfície mais alta, uma superfície mais baixa, né? Como eu já comentei com vocês aí no comecinho. E essa transformação que acontece, ela não é estática, tá? Ela é dinâmica, então ela pode assim, sofrer transformações de acordo com novas características e com o que vai acontecendo com os agentes. Aqui nós temos um vocabulário, abalos sísmicos. Então vamos ver o que é os abalos sísmicos. Porque aqui fala que os agentes internos, né? O que eles são? São vulcões, movimentos tecnotônicos e abalos sísmicos que agem de dentro para fora. Então vamos ver o que é os abalos sísmicos que fala aqui, ó. Os abalos sísmicos são o quê? São os terremotos, né? Então são os tremores que acontecem aí na crosta terrestre. E os movimentos tecnotônicos são os movimentos de placas existentes nas crostas terrestres, né? Que eles são camadas onde se encontram a superfície terrestre. E aí, eu até trouxe aqui mais uma informação para tentar ficar um pouquinho mais claro para vocês, ó, que é assim. Oh, meu Deus! Que coisa, eu não gosto quando acontece isso. Então vamos ver o que são aqui os abalos sísmicos, tá? Então vamos, ó. Os abalos sísmicos são definidos como fenômenos de vibração brusca da superfície da Terra que podem durar segundos ou minutos. Os terremotos ou abalos sísmicos são provocados por movimentos na crosta terrestre composta por enormes placas de rochas, chamadas de placas tecnotônicas, tá? Então, o que acontece? Quando essas placas
tectônicas elas se movimentam, acaba acontecendo que os abalos sísmicos, né? Então acaba acontecendo às vezes assim, os terremotos, os maremotos, e podem acontecer o que? Aqui fala, aqui a gente consegue ter uma ilustração, tá? Então nós temos aqui, um atlas geográfico, tá? Do espaço mundial. Então, através desse atlas, o que a gente consegue observar? As placas tectônicas, ok? Então, vamos observar, nós temos a legenda aqui. Essa legenda que tem esse tracinho vermelho, deixa eu pegar a caneta aqui, com essas duas setinhas para dentro, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para poder visualizar melhor. Aí, pronto. Aqui dá para ver melhor, né? Tá vendo que nós temos essa linha e essas duas flechinhas para dentro. Então, onde nós temos essa linha, tá vendo, ó? Esta linha, ó. É a linha, tá? Essa linha aqui nós chamamos de área de choques de placas, ok? Então, tudo isso aqui são quando há, então, essa movimentação aí e vai formando que os relevos. Aí nós temos aqui uma outra observação na legenda, que é como se fosse um choquinho, vamos falar, uma linha cheia de tracinho, com as setinhas. Aqui nós vamos observar áreas que houve a separação de placas, ó, vendo? Então acontece aí essa separação, então a gente consegue visualizar. Então alguns lugares tem as áreas de choque e alguns lugares aqui a gente consegue observar que houve as áreas de separação quando acontece aí, né, essas ações internas nas placas tectônicas. Aí, vamos mais um pouquinho, ó. Vamos aqui na página 189. Vamos observar aqui, ó. Vamos ver os terremotos e os vulcões. O vermelhinho, o que é? Vamos entender a legenda, ó. Ponto de junção entre as placas tectônicas. Então, aqui são os pontos de junção. Tá vendo? Agora, quando eu encontro esse verdinho aqui, direção do movimento das placas tectônicas, ó. Então, aqui tem a direção dos movimentos, o que pode estar, né, é a forma que a placa aí pode estar se movimentando. Nós temos os tracinhos, tá vendo esses tracinhos aqui, ó? Todos esses tracinhos, que mostra, ó? Terremoto com grau 6 ou maior de 1950. Então, nesses pontinhos aqui, indicam os terremotos. E aí nós temos esse triângulo, que indica o vulcão ativo nos últimos 1.500 anos. Tá vendo? Então, através dessa representação aqui, a gente vai conseguindo ter uma noção melhor sobre esses recursos aí dos vulcões, né, dos agentes internos aí dos relevos. Então, vamos ver, eu trouxe uma informação que eu acredito que é importante, que pode ajudá-los a entender melhor também. Ó, a crosta terrestre é formada e constituída por placas litosféricas tectônicas superficiais. Elas apresentam espessuras que variam entre 100 km e 200 km e move-se em várias direções. Tá vendo aqui, ó? Ela vai se movendo, essas placas, tá vendo? Em várias direções, ela move para cá, move para lá. Aqui, ó, direção do movimento das placas tectônicas. Podendo chocar uma com as outras. Assim, pode ocasionar os terremotos
e as interrupções vulcânicas. Então, quando acontece aí, né, essa movimentação das placas tectônicas, né, pode acontecer essas forças internas aí dos relevos. Então, quando acontecem essas movimentações das placas tectônicas, então ela pode acontecer o que aqui fala? Ela pode chocar, né, uma com a outra, e aí ela pode ocasionar aí os terremotos ou as interrupções vulcânicas. E quando acontece, né, dela chocar e acontece aí os terremotos, acontece os vulcões, aí vem aí a formação, né, dos relevos, né, que é o que a gente observa, lugares mais altos, lugares mais baixos, lugares planos. Então é nesse formato aí que vai acontecendo, tá? Então vamos avançar mais um pouquinho, que nós vamos ver aqui sobre os agentes externos. Então nós vimos aqui primeiro sobre os agentes internos, tá? Então quando acontece aí esses relevos, ele acontece, né, por uma força interna, então há essa movimentação aí, essa movimentação ela pode chocar, e quando ela choca, os movimentos tectônicos aí, eles podem acontecer aí os vulcões, pode acontecer os terremotos, tá? E aí, a gente acaba tendo aí, gerando os relevos. Vamos ver os agentes agora externos, isso aqui é interno, né? Que eles agem o quê? De dentro para fora da Terra. Agora vamos ver os externos, vamos ver de que forma que agem os externos, ó. Os agentes externos, o que são? São as chuvas, os mares, os rios. Vamos pegar o marca-texto, ó. Vamos lá. Vamos ver o que são os agentes externos. São as chuvas, os mares, os rios, as geleiras, Vamos tudo aqui no primeiro parágrafo. Ó. Os animais, incluindo os seres humanos, que eles também modificam a superfície terrestre. Então a gente já viu lá no comecinho, né, que o que modifica aí a superfície terrestre, que são os relevos que nós vemos, são alguns componentes internos, né? São algumas forças aí geradas internas, ou seja, de dentro para fora da Terra. Então a gente já entendeu aí que existem as placas, né? As placas litosféricas, e essas placas, elas apresentam espessuras e elas vão se movimentando. Então, quando elas se movimentam, elas podem chocar uma com a outra, né? E aí, quando elas chocam, ocasiona, então, os terremotos, né? Os vulcões, e acaba aí, então, gerando os relevos. São essas modificações aí que acontecem. Agora nós vamos ver os agentes externos que também vão modificando aí a superfície terrestre. Olha o que pode modificar também, ó, o vento, o gelo, os rios, os seres vivos modificam também, os mares e os oceanos, as chuvas, tudo isso são os agentes externos que também modificam aí a superfície terrestre, né? Deixando ela o quê? De forma diversa. Então, é um conjunto, o que a gente vê, né? Na nossa superfície terrestre, a gente vê que um conjunto de desnivelamento, né? Aonde nós, volto a falar, a gente tem lugares mais altos, mais baixos, e a gente vai vendo a diferenciação na paisagem aí, que a gente observa aí no nosso dia a dia. Então, vamos ver aqui as formas de relevo. Primeiro a gente descobriu aqui, né, sobre os agentes, né? Os agentes aí que originam os relevos.
que são as interferências aí. Então, as interferências dos agentes internos e dos externos. Então, essas interferências que vai acontecendo aí na costa terrestre, né? A gente já viu que vai criando os relevos. Então, agora a gente vai ver quais são as formas de relevo, né? Para que vocês possam entender um pouco melhor. Quando eu falar assim, o relevo é a paisagem que você vê, você pode estar se perguntando, mas que paisagem? Então, vamos ver aqui as formas de relevo. Então, existem várias formas de relevo. Vou te grifar. Quais são as principais? Ó, o planalto, as planícies, as montanhas e as depressões. Então, vamos ver o que é isso? Ó, nós temos aqui, ó, vamos imaginar aqui, ok? Nós temos a superfície terrestre, tá? Observa aqui. Vamos pensar na superfície terrestre. Aí, na superfície terrestre, ocasionou aquela interferência dos agentes. Quais são os agentes? São dois agentes que podem interferir aí na superfície terrestre. São os agentes internos, né? Que lá tem lá as placas litosféricas, que elas se movimentam, elas podem chocar, e quando elas chocam aí, ocasionam os terremotos, os maremotos, os vulcões, já vai gerar aí uma transformação ali, né, na superfície terrestre, e nós temos os agentes externos também. Quais são os agentes externos? O vento, o gelo, os rios, os seres vivos, os mares, os oceanos, que também, através dessa interferência aí, vai modificando aí a superfície terrestre, tá? E aí, essa modificação aí, nós chamamos o quê? Dos relevos, que são os desnivelamentos que nós encontramos na superfície terrestre. Então, vamos ver quais são os tipos de desnivelamentos que nós encontramos na superfície, né? São variados, ó. Nós temos as serras, nós temos as montanhas, nós temos os vales, temos as depressões, temos os planaltos, temos a planície, a escarpa e o oceano. Olha só. Olha o que fala aqui, ó. Atlante Geográfico Metódico Novara, Instituto Geográfico de Agostini, 1996, adaptado. Então, por aqui, né, por essa ilustração, a gente consegue o quê? Ter uma noção disso que nós estamos falando, né? O que essas interferências, o que essas transformações, de que forma que ela vai aí transformar, né, para chegar nos relevos. Deixa eu trazer mais uma informação aqui, uma informação importante para vocês. Ó, uma das formas de relevo, de maneira com que para que vocês possam identificá-la, né? Então vamos lá. Vamos ver o que são os planaltos, tá? Os planaltos são superfícies topográficas altas. Então, onde que estão os planaltos? Aqui, ó, tá? Relativamente planas. Então, os planaltos, eles ficam no alto, mas nós consideramos ele plano, tá vendo? Ou seja, ele é reto, certo? As planícies, cadê as planícies? Vamos ver se aparece aqui as planícies, ó. As planícies, por sua vez, são terrenos planos de baixa altitude, formadas por acúmulos decorrentes de sedimentação. As depressões, aqui ó, depressão, tá? São terrenos situados abaixo do nível do mar. Então, tá vendo? Já fica bem aqui embaixo. Deixa eu ver se tem mais algum. As montanhas são terrenos elevados com ondulações significativas. Tá vendo as montanhas? Ó.
Depois eu vou mandar um videozinho lá para a família de vocês, que vai mostrar de uma forma bem lúdica todas essas formas de relevo aqui para que vocês possam, na prática, visualizar e entender melhor o que eu estou falando, tá bom? Porque eu sei que só ouvir pela teoria deve gerar aí, não é uma coisa concreta para vocês, mas assistam o videozinho, pessoal. Quem já está na aula agora, ainda não assistiu o vídeo, que eu gosto de mandar para que vocês assistam o vídeo, antes de assistir a aula. Professora, eu estou assistindo a sua aula, não assisti o vídeo, assista o vídeo vai mostrar para você as formas de relevo. E aí vocês vão conseguir entender e visualizar, né, o que são esses relevos aí no nosso dia a dia e como que ele foi transformado, né? Como que ele chegou a ser dessa maneira. Nada acontece do nada, a gente já entendeu isso. Então a gente consegue estar aprendendo na aula de hoje que através aí, né, das interferências que acontecem ou externas ou internas, nós vamos chegando aí nos relevos, nas paisagens que a gente consegue aí observar no nosso dia a dia. Então assista o vídeo para que vocês possam aí fixar melhor isso que a professora está falando para vocês. Vamos então para a página 190 e a 191 e nós vamos parar por aqui, porque acho que eu sei que esse é um assunto meio abstrato, mas fiquem tranquilos que eu falei para vocês, vocês vão ver várias, mais para frente novamente sobre isso. Aqui é um primeiro contato para vocês. Então vamos no exercício número 1, ó. Escreva com suas palavras o que é o relevo. Então vamos lá. Como que a gente pode escrever? Eu vou te ajudar, tá? Como que a gente pode escrever aí o que é o relevo? Vamos pensar. Ó, o relevo, o que acontece com ele, né? O relevo, eles são um conjunto de formas, né? Que elas se sobressaem nas crostas terrestres, né? Ela pode ser gerada tanto por forças internas ou externas, que nós chamamos de agente de relevo. Então, o que são os relevos, né? Os relevos, na verdade, no nosso dito mais popular, é tudo aquilo que a gente vê em paisagem. Então, quando a gente vê na nossa paisagem do dia a dia, um local mais alto, um local mais baixo, um local mais plano, né? Quando a gente consegue observar essa diferenciação aí na crosta terrestre, a gente já está observando e entendendo o que é o relevo, tá? Então, o relevo é isso, são as formas, né, que se sobressaem na crosta terrestre. Então, o que são essas formas? São o que a gente está vendo. São essas coisas mais altas, essas coisas mais baixas, as superfícies mais planas. Então, os relevos, eles são as superfícies variadas aí que nós vamos observando no nosso dia a dia na crosta terrestre, tá? Então, você pode escrever isso aí, ó. Relevos são superfícies do planeta, da Terra, né? De formas variadas. Vocês conseguem entender o que é isso? Superfícies terrestres de formas variadas. Vamos pensar aí, né? No nosso planeta Terra. Então, são as superfícies diferentes que a gente vai aí notando no nosso dia a dia. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender um pouquinho sobre isso, tá? Número 2, né? Quais são os agentes internos e externos das mudanças do relevo? Então, a gente já entendeu, de acordo com a teoria da 188, 89, né? E 90 também, que o relevo, ele acontece, né? Essas superfícies variadas aí que nós chamamos de relevo, ela acontece como?
pela ação das forças, né? Que forças são essas? Das forças internas e externas, tá? Então, quem são os agentes, né? Qual é o nome que se dá para os agentes internos e externos da mudança do relevo? Então, vamos lá, na página 188, você vai encontrar aqui quem são os agentes internos, né? Quem são, quais são ali, o que acontece, né? Que acaba acontecendo aí essa modificação na superfície terrestre, através de quê? Do que? Aqui na página 188 fala. E na 190 fala quem são os agentes externos, através do que acontece também essas modificações na superfície terrestre. Leia a página 188 e 190 para poder responder. E aí você vai aproveitar que você está lendo aí a página 190 também para poder responder a 2 e você já vai completar a imagem a seguir. Aqui nós temos a imagem no exercício número 3 que mostra, né, que pede para que você preencha as formas de relevo, né? Então o que ele fala? Complete com a denominação de relevo representado. Então, quais são as formas de relevo, né? Se você olhar na página 190, você vai ver. E você vai preencher, então, aqui, como está na página 190, você vai preencher na página 191. E aí a gente vai parar com a geografia por aqui, pessoal. Então, vamos lá voltar aqui. Então, vamos lá, o relevo. Quando nós olhamos assim na paisagem e a gente vê que a paisagem ela não é igual, né? Que a gente encontra na paisagem diferentes partes de relevo, né? Nós chamamos aí de superfícies variadas, tá? Então eu vou encontrar ali uma parte mais alta, uma parte mais plana, uma parte mais baixa. Então são essas superfícies variadas que eu chamo de relevo. E os relevos, eles são gerados, né? Eles acontecem pela ação de forças internas e externas, tá? Que nós chamamos aí dos agentes de relevo. Então, quem são os agentes de relevo? Os agentes internos, eles agem como? De dentro para fora da Terra. Então, nós vimos lá que a crosta terrestre, ela tem as placas litosféricas, né? E essas placas aí, elas se movimentam, né? E às vezes, com a força dessa movimentação aí da placa, a gente pode acontecer aí os vulcões, os terremotos, e isso faz o quê? Isso faz com que a superfície aí ela dê uma movimentada aí, né? E se cria um desnível, né? Vários desníveis que aí a gente encontra com os relevos aí que a gente está falando, que ele é nível mais alto, mais baixo, médio, tá? E aí nós temos também um outro agente aqui, que é o agente externo, que são as chuvas, os mares, as geleiras, os animais, os seres humanos, que também acabam modificando a superfície terrestre, que acaba gerando aí os relevos, tá? Eu espero que vocês tenham conseguido compreender, pelo menos ter uma noção, mas vocês conseguiram entender o que é relevo, né, minhas crianças? Então, ó, relevo é as variações na superfície terrestre, tá? É quando eu vejo aí paisagens em formatos diferentes, paisagens diferentes, mais altas, mais baixas, eu chamo de relevo. Assista o vídeo que vocês vão conseguir entender muito mais claro o que eu estou falando. Ó, grande beijo para vocês, meus queridos.